Do Pai e o amor do Mestre estejam com todos. Dando continuidade aqui ao livro de Romanos, né, paramos no capítulo 9, é uma parte complicada, um pouco complicada também, mas que se não analisarmos com entendimento, fazemos o Pai muito parecido com o Deus de Israel, e são seres bem diferentes. Ele tinha acabado de citar Moisés na Escritura, no verso 15, falando que o Pai vai se compadecer de quem Ele quiser, né? Não depende de quem busca, né? De quem quer conhecer o Pai, mas quem o Pai quiser, e que Ele levanta as pessoas para mostrar o seu poder, como foi mostrado lá atrás. E o Pai não é assim. Então, eu entendo que Paulo pode ter usado dessa forma para fazer os judeus chegarem ao Messias e dessa forma se esvaziarem, né? Mas quando estiverem juntos, né, muitas coisas serão mais claras do que está sendo aqui ele escrevendo. Ele fala no verso 18 que o Pai se compadece de quem quer e endurece a quem quer, algo totalmente contrário, esse verso 18 aqui. O Pai não é assim. 19, ele vai falar: de mim então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas um homem, quem és tu que replicas ao Pai? Porventura as coisas formadas dirá o que formou, porque me fizeste? Da mesma forma ele fala: ou não tem olheiro poder sobre o barro? Como se o Pai tivesse escolhido uns para a honra e outros para a desonra, mas não. Se a pessoa não creu, foi porque não escolheu não crer, né? Não dá para falar muito sobre isso, mas tem pessoas que entendem tudo que é do Espírito e mesmo assim rejeitam. - 22. E que direis se o Pai, querendo mostrar sua ira, a dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição? Né? 24. Quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Porque, cara, que eu entendo é que imagina pessoas próximas, olha só, caraca, muito difícil isso. Imagina, deixa eu ver como que eu vou explicar, cara. Tá você e um irmão muito próximo e os dois, eles estão com o mesmo entendimento a respeito de quem é o Pai. Mas chega um momento em que um entende o que Paulo está falando para ir para o Espírito e o outro não. Esse um que foi para Paulo, que compreendeu, ele vai ter que entender que o irmão que não entendeu é porque não teve o chamado que ele teve. Ele não querendo ou não, um vai olhar para o outro como, cara, você está seguindo errado, tal. E vai acontecer isso, acontece no nosso dia a dia. Mas a forma como é descrita, né, ira, tal, eu espero que seja entendida como uma forma de fazê-los ir para o Messias, né? E aqui ele deixa claro que mesmo dentro de Israel, é como se fosse os gentios, eles já eram povo do Pai, mesmo não sendo de Israel, né? Essa é a conclusão do resumo que Paulo está falando. Embora tenha coisas aqui que não vão bater com a verdade, mas mesmo ele usando da Escritura, mas ele tem um parâmetro, uma coisa para guiá-los, né? Que é o Messias. Conduzi-los até o Messias é fundamental para que essa mentira saia deles, entendeu? Assim eu vejo. 27, ele vai fazer outra citação, né? Ele cita Oséias primeiro: chamarei o meu povo ao que não era meu povo aqui. Ele já cita, já falando a respeito dos gentios, é isso que eu estou falando. 25 e 26, sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Pai. É isso, falando dos gentios, entendeu?
Porque para eles, os judeus, seria muito difícil ver um irmão. É isso que ele começa falando lá, cara. É complicado, cara. Ele começa falando lá do sentimento dele pelos judeus. E é o que ele está tentando expressar para quem for ler. Porque nessa carta mesmo já vai haver rupção, já vai haver conflito. Já vai haver essa separação, né? Nessa própria carta. Embora ele tenha usado aí atributos que não são do pai, mas ele sabe o porquê usou, né? Se não foi adultério, né? Eu acredito que não foi adultério, mas ele tem um motivo para ter usado. 27. Aí ele vai citar Isaías: ainda que o número dos filhos esteja Margarida do mar, o remanescente será salvo. O remanescente é aquele que creu no Messias, e não o povo de Israel. Ele está falando literalmente para o povo de Israel, para os judeus, cara. Por isso é complicado entender algumas coisas. 28. Porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça, porque o Pai fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, o Senhor dos Exércitos nos não deixará descendência, teremos nos tornado como Sodoma e Gomorra, o que o mestre fala lá: vossa casa ficará desolada, etc, etc. 30. Que diremos, pois, os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça pela fé. É só isso que ele está falando. 31. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça, porque não foi pela fé, mas pelas obras da lei que tropeçaram na pedra de tropeço. Ora, se crê na lei de Moisés, logo não crê no Pai. 33. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, meio uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Quem crer no Messias não será confundido, né? Chegará ao pleno conhecimento de quem é o Pai e saberá que aquilo que Paulo está falando lá em cima é apenas uma forma de atrair os judeus ao Messias. Encerro aqui. Fiquem todos na paz do nosso Pai e do nosso Mestre, que assim seja.